E agora a gente vai seguir o programa falando do caso de duas instituições de longa permanência que foram fechadas pela polícia durante uma operação. Uma em Jacaraípe e outra em Nova Almeida. Escuta só, cerca de 16 idosos foram localizados nas duas instituições. E eles viviam, gente, de acordo com as investigações, em espaços com limpeza precária, em más condições de higiene, sem alimentação adequada e com poucos funcionários para atender esses idosos. Imagina! Segundo a Prefeitura da Serra e a Polícia Civil, as casas funcionavam de forma clandestina. Já havia, inclusive, sido interditada em junho, na primeira fase da operação. Mas só quem mudou de endereço, né? Vai dando um jeitinho aqui, um jeitinho ali. E segundo a polícia, né? Tudo para o quê? Para burlar a fiscalização. Na operação de ontem, ninguém foi detido, mas as investigações continuam, viu? Os idosos, familiares e testemunhas devem ser ouvidos caso a denúncia de maus-tratos seja confirmada, gente. Os responsáveis podem responder por diversos crimes, tá? Já já a gente vai debater esse assunto aqui, né? Da delegada responsável pelo caso está aqui com a gente, a doutora Milena Girelli, mas vem cá, antes disso, a gente sabe que muitas vezes a família precisa, é a única saída, optar por essas instituições. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter muito cuidado na hora de escolher essas casas, essas instituições de longa permanência. É triste, né? Pensar que numa fase dessa da vida, que você pensa que vai ser tratado, né? Uma pessoa que você ama ali de um lado, do outro lado, você está confiando e essa pessoa, na verdade, é tratada com descaso. Essa pessoa fica suja, sem comer direito. E detalhe, tá? Você está pagando ainda. Vem cá, vamos bater um papo sobre esse assunto aqui no nosso estúdio. Como eu já adiantei, recebemos a delegada, a doutora Milena Girelli. Obrigada, viu, doutora, pela sua participação aqui com a gente. Uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Fala com a gente no microfone. Obrigada, viu? Letícia Santana, psicóloga. Obrigada, Lê, também com a sua contribuição aqui com a gente. E hoje nós recebemos aqui a Sheila Cristina. O seu pai também vive numa instituição de longa permanência, né, Sheila? Como que você fica diante de uma notícia dessa? Ei, Roberta, boa tarde. Então, eu fico muito triste porque eu já passei por isso, né? Meu pai está numa instituição desde o ano passado e a primeira instituição que eu coloquei, ela foi fechada por causa disso também, porque recebeu denúncia também de maus tratos. E, infelizmente, meu pai ele sofreu maus tratos. Né? Então, assim, eu fico muito triste quando eu escuto uma notícia dessa, porque, assim, é um ente querido, né? É uma pessoa que a gente ama, que a gente está colocando num lugar que a gente acha que realmente, assim, vai ser bem cuidado, vai ser bem tratado, né? Mas, infelizmente, acontecem casos como esses. É de cair para trás, né, doutora? Conta pra gente como que a polícia chegou até esse caso. Infelizmente, essas duas casas já são conhecidas nossas. A gente chama de casas itinerantes, porque elas vão mudando de município, vão mudando de endereço. Inclusive ontem, quando nós chegamos no endereço da denúncia, já não estava mais lá, porque para burlar realmente a fiscalização, eles trocam muito de endereço e através de outras denúncias a gente conseguiu chegar no novo local. Mas já temos várias ocorrências dessas duas casas. Vamos primeiro pensar no psicológico desse idoso, Letícia. Chega no final da vida, né, no momento desse, o que a gente pensa, o que a gente planeja é o quê? É descansar, ser bem tratado, receber amor. E aí, às vezes, se depara com uma situação dessa. Como é que fica o psicológico desse idoso? Assim, fica muito abalado, né, Roberto? Porque a gente já está falando de um indivíduo que está numa situação de vulnerabilidade, né? Já está no final da vida, já está mais frágil, com algumas doenças senis. E realmente a expectativa é que esse sujeito, esse idoso, ele seja acolhido, ele seja amado, ele seja tratado com respeito e com dignidade. Também numa instituição de longa permanência, porque muitas vezes é um ato de amor da família colocar também nessa instituição, porque às vezes em casa também não tem a condição de oferecer para ele tudo que ele precisa. Então, estar nessa instituição também pode ser um sinal de amor e de cuidado da família. E cabe a essas instituições responder à expectativa dessa família, né? Foi essa a sua realidade com o seu pai? Você trabalha, né? E aí vocês chegaram num comum acordo dele ir para uma instituição de longa permanência? Isso, ele chegou a morar 3 anos com a minha irmã
Só que aí ele não pôde mais continuar com ela, então ele precisou vir morar comigo. Aí ele morou 8 meses comigo, só que eu trabalho fora, né? Minha filha também trabalha fora, meu esposo também. E, infelizmente ele acabava ficando a maior parte do dia sozinho. Então a gente fizemos uma reunião de família e a gente achou melhor colocar ele numa casa de repouso, onde ele seria melhor assistido, onde ele teria pessoas, né, sempre com ele, amparando, teria pessoas da idade dele para ele poder estar tendo convívio, para ele poder estar conversando, porque lá em casa ele ficava mais no quarto, sozinho, isolado. Então, lá na casa de repouso, a gente imaginou isso, né? Que ele fosse, assim, ter uma qualidade de vida melhor, né? Porque quando eu coloquei ele nessa instituição, o meu pensamento era esse, né? Que ele fosse ter uma qualidade de vida melhor, né? Mas, infelizmente, a primeira instituição que eu coloquei não foi assim. E aí, quais foram os sinais? Você começou a perceber antes que tinha alguma coisa de errado acontecendo, Sheila? Sim, ele estava emagrecendo muito. Teve um dia que eu fui fazer a visita, eu sempre ia, né, de 15 em 15 dias, e teve um dia que, quando eu abracei ele, que eu peguei no braço dele, a pele dele chegou a soltar do músculo, de tão magrinho que ele estava. E eu falei, pai, o senhor está comendo? Tô comendo. E eu tinha contato com o cuidador dele, que era responsável, né, pelo cuidado dele. E eu sempre falava com ele, não, ele tá se alimentando direitinho, tá, eu cuido muito bem dele. Só que não cuidava, infelizmente não cuidava. E seu pai nunca abriu essa verdade para você? Não, ele nunca falou que ele estava sendo maltratado, que ele estava passando fome. Eu não sei se ele era coagido, porque já teve algumas vezes que a gente pegava ele, eu mesmo pegava ele e levava ele para fora, para ele poder almoçar em restaurante comigo, para ver se ele falava alguma coisa. Mas ele nunca falou nada. Ele sempre falava que estava tudo bem, que ele estava se alimentando bem. Então, assim, a verdade mesmo ele não contou, ele só contou quando a bomba estourou. Daqui a pouquinho você vai contar pra gente como é que foi esse momento, Tá quando bom. a bomba estourou. Mas antes, doutora, esses 16 idosos, eles chegaram a relatar esses maus tratos? Eles confirmaram? Roberto, nesse primeiro momento eles nunca confirmam. Primeiro eles ficam muito assustados com a própria fiscalização, né, da polícia, então a gente tem que ter todo o cuidado, todo o carinho, para que depois eles se sintam confortáveis para realmente falar o que estava acontecendo. Porque a gente tem que lembrar que muitas vezes eles ficam preocupados se a família vai querer de volta, se vai ter lugar para ficar. Então, ontem foi um dia assim que a gente fez a fiscalização, pegou o nome de todos e a gente vai fazer realmente verificar um por um o que aconteceu. Porque para cada indivíduo vai ser diferente, vai ter situação de maus tratos, vai ter situações muitas vezes de abuso financeiro, né, muitas vezes de abandono da família, porque tem familiares diferentes de você que frequentava, né, visitava seu pai, mas tem familiares que deixam ali e não voltam mais. O que é um crime, né? De abandono, crime, né? Então, não só contra os proprietários dessas duas instituições, a gente vai estar indiciando por vários crimes, né, que possivelmente aconteceram, mas também a gente vai verificar a situação dessas pessoas idosas com seus familiares. Mas o estado físico ali daquelas duas instituições, na verdade, clandestinas, então a gente nem pode chamar de instituição de longa permanência, porque não tem alvará, não tem liberação para funcionar. Então, a gente precisa saber diferenciar isso muito bem. Aí, nesse caso, a condição física entrega tudo, né? Infelizmente, a situação estava insalubre. Então, é exatamente isso. A gente tem que olhar como um todo, olhar o local, porque as pessoas, as nossas vítimas, elas não falam, né? Em todos os crimes contra as pessoas idosas, dificilmente a minha vítima vai me contar a realidade dos fatos. Porque, na maioria dos casos, os agressores são filhos, são netos, são pessoas próximas. pessoas muito próximas, né? Então, ontem é um dia que eles ficam muito assustados. E à medida que o tempo vai passando, aí a gente consegue realmente saber o que aconteceu. Lê, por que o idoso se cala? E qual é o efeito no psicológico dele? Porque, além de sofrer tudo isso, ainda sofre calado. Como a doutora bem colocou, né, eles estão numa situação de muita vulnerabilidade. E muitas vezes aquela rede de apoio, aquela instituição é a única referência de cuidado que eles têm. Muitas vezes, como ela bem colocou, né, eles saíram de uma situação de abandono familiar, muitas vezes eles passam por algumas doenças senis, demência, Alzheimer, que também tira um pouco esse nível, né, tira bastante esse nível de consciência e dificilmente vai vir esse relato, porque essa pessoa que passa por uma situação de maus tratos, ela também passou por um histórico de abuso psicológico também. Então, ela tem a sua identidade, a sua autoestima violada, então é uma pessoa frágil.
entendendo que muitas vezes esse algoz é o único cuidador e ela não pode abrir mão disso, desse cuidado. E aí é importante que se fique atento aos sinais visuais, aos sinais físicos, né? Que foi o que aconteceu com a Sheila, né? Que aconteceu com a Sheila, exatamente. Então, o pai falou que se alimentava, mas ela abraçou e ele estava bem magrinho. Então, ficar atento aos sinais físicos, porque realmente a fala, ela não vai vir de uma forma literal. Às vezes, ela vem em forma de sintoma. Às vezes, um aumento dos sintomas de uma demência, talvez, como é que fala? Esse idoso começa a ficar mais silencioso, mais recluso, atividades que antes ele fazia, ele passa a não fazer mais. Então, todos esses são sinais que deixam com que a família fique atenta à possibilidade de que alguma coisa está ocorrendo. Olha só, tem aqui várias participações, gente, no nosso Facebook e também aqui no nosso WhatsApp, ó, 99942-2478. Você já passou por essa situação aí com seu pai, com sua mãe, com algum idoso na sua família? Manda pra gente esse relato ou conhece alguém? Então, a pessoa que diz, né, que o espaço já tinha sido notificado anteriormente, ele mudou de endereço. Qual é o limite? Existe um prazo, doutora, para que, foi notificado a primeira vez, qual é o próximo processo? Porque se é proibido, não pode simplesmente chegar e fechar de imediato? Esse caso foi fechado. Anteriormente, ele mudou de endereço. Então, era como se fosse uma nova instituição. Porque muitas vezes muda, inclusive, as pessoas idosas. Porque ele muda de endereço. Mas o espaço é fechado e a pessoa não vai presa, não, na hora? Porque, a princípio, é pela vigilância sanitária. Porque tem a ver realmente com a situação da vigilância. E a gente vai identificar se houve algum crime do Estatuto da Pessoa Idosa ou não. Tem uma pessoa que diz aqui um relato forte também. A pessoa pediu para não revelar a identidade, é claro que a gente vai preservar. Ela diz que ela saiu de um lar de idosos por conta de maus tratos, que foi horrível. E ela até dá opinião pessoal, ela fala, gente, lugares assim não eram nem para existir. Como é que foi para você quando a bomba estourou? O que aconteceu que veio esse caso à tona e como é que foi receber essa notícia do seu pai? Então, na verdade, eu fiquei sabendo por uma cliente minha, porque saiu uma reportagem também na televisão, né, que a casa de repouso tinha sido fechada. Até então eu não sabia, né, não tinha ficado sabendo da notícia. Então, assim, quando ela me falou, eu tomei um choque. Porque, assim, eu jamais esperava aquilo, né? Aí eu entrei em contato com o cuidador dele, conversei, ele falou que eles estavam resolvendo. E a gente tinha o grupo da família da casa, né? Então, a dona da casa falava pra gente poder ficar tranquilo, que estava resolvendo tudo, que eram só algumas mudanças que ela teria que fazer, mas que a casa ia funcionar perfeitamente. E, na verdade, não era. Então, assim, quando eu conversei depois com o cuidador novamente, ele falou assim, Sheila, tira seu pai daqui agora. O cuidador que me alertou. Ele falou, tira seu pai daqui agora, porque ela está mentindo, é mentira dela. Ela está querendo que os familiares paguem a mensalidade e, na verdade, os idosos não vão poder ficar aqui. Não pode ficar mais nenhum idoso aqui. Então, assim, tira seu pai daqui, assim, se você puder, até hoje mesmo. Então, né, no outro dia, eu busquei meu pai, e quando eu cheguei lá, só tinha o meu pai de idoso. Os outros idosos já tinham sido recolhidos pela família, e meu pai estava praticamente sozinho, só ele e os funcionários que ainda restavam lá na casa. E quando ele me viu, ele começou a chorar. Porque ele viu toda a movimentação. A vigilância sanitária chegando, a polícia chegando, né, policiais armados. Então, assim, foi uma cena muito forte para ele. Ele falou, minha filha, me tira daqui, isso aqui é um inferno. Pelo amor de Deus, me tira daqui. E logo depois ela veio falar comigo, a dona da casa, como se nada tivesse acontecido, se estivesse tudo normal, como se ela fosse conseguir resolver a situação. Né? Abraçou meu pai, assim, ele ficou todo sem graça, tadinho, porque ela abraçou, ela, não, pode deixar, depois o senhor volta para cá, eu resolvendo tudo, eu vou falar com a Sheila e o senhor volta para cá. Aí eu fiquei assim, olhando para a cara dela, eu falei, meu Deus, como que pode, sabe assim, um ser humano fazer isso com outro ser humano? E o idoso, né, a gente sabe, né, Letícia, você já falou isso pra gente várias vezes aqui, ele vai perdendo um pouco desse senso crítico e vai acreditando nessa esperança que essa pessoa, com muita maldade por trás, acaba tentando mudar toda a realidade que está acontecendo ali. Tem um comentário muito interessante. Senta aí você aí de casa para você ouvir, você vai cair para trás, viu? A pessoa diz, boa tarde, Roberto, eu trabalhei em um asilo. Eles maltratam, sim, os velhinhos, forçam eles a comer, xingam, tratam eles com falta de respeito. Eu cheguei a questionar, porém a proprietária me chamou a atenção, dizendo que eles estavam no lucro.
pois os filhos não os querem. E ali, pelo menos, tem comida e água. Triste, viu? A pessoa diz, vamos lá, gente, vamos diferenciar. Tem instituições seríssimas que fazem um trabalho com muito amor e carinho e que os pais ali, os avós, seja quem for o idoso, né, desenvolve habilidades, tem um relacionamento social igual o seu pai, né, ficava sozinho em casa. Então pensa ali, a terceira idade reunida, aí tem o chá da tarde, tem isso, tem aquilo. Agora, tem outras instituições que, na verdade, não são instituições que a gente não pode nem chamar, porque não tem alvará de funcionamento, são clandestinas. A gente consegue diferenciar quando a gente vai fazer a primeira visita, doutora? Você tem que pedir o alvará. Mas eu tenho vergonha de pedir. Mas não pode ter vergonha. Tem que ter esse cuidado. Se tem vergonha, então vai antes no CREAS e pega uma relação das casas, das instituições que realmente estão cadastradas, porque tem algumas que têm alguns problemas que a vigilância sanitária vai e pede alterações e elas fazem realmente a alteração. Então, mas vai ao CREAS, pergunte, tenha informação, não coloque em qualquer lugar. É igual contratação também de cuidadores, não contrate qualquer pessoa, tenha indicação, tenha cuidado. Então, no CREAS, a pessoa tem acesso a essa relação de instituições que têm o alvará, que estão aptas a trabalhar com esse serviço. Exatamente. Então, tem que ter cuidado. A gente não pode colocar em qualquer lugar e depois, porque as coisas acontecem e depois não tem volta muitas vezes, né? Agora, Letícia, a gente se pergunta, né? O que leva uma pessoa que não tem essa habilidade, por exemplo, vamos pensar assim, eu não tenho habilidade para dirigir, então não vou ser motorista. Se a pessoa não tem habilidade para se relacionar com outro ser humano, por que além de insistir nisso, ainda maltrata esse ser humano? O que explica uma situação dessa? Roberta, falta de caráter mesmo, né? Não tem nenhuma explicação psicológica para isso. É falta de caráter mesmo, falta de empatia. Só pensa no dinheiro, né? Só pensa no dinheiro. E essa frase que a pessoa, né, que a participante trouxe, é uma frase que denota violência psicológica, né? Ela vira para o idoso e fala assim, você está no lucro, porque a sua família não te quer. E pega a aposentadoria toda desse idoso, né? Mas ele acredita nisso. Na verdade, que repete tanto essa frase que ele acredita nisso e ele vai se calar e ele não vai denunciar, porque ele acha que só tem aquele local para ficar. Depois do que aconteceu, como é que ficou o psicológico do seu pai? Graças a Deus, assim, ele ficou bem, porque eu consegui uma instituição logo depois para ele, né? No mesmo dia eu consegui fazer essa transferência e aonde ele está hoje em dia, graças a Deus, é um lugar muito bom, ele está sendo muito bem cuidado, né? A dona da casa é uma técnica de enfermagem, ela tem, assim, toda a equipe montada, então, assim, ele está sendo bem assistido, eu sempre vou, faço visita para ele, eu pergunto, pai, tá tudo bem? Ele engordou? Engordou, tá barrigudinho, graças a Deus. E ele fala, nossa, eu como bem aqui, minha filha, eu como 2 pães. Eu falei, é mesmo? Tá fortinho, tá fortinho. Então, né? Que bom. Graças a Deus. E assim, ele sempre fala muito bem da casa, dos cuidadores, né? Que ele está sendo muito bem cuidado, que ele gosta muito de lá. Então, assim, eu fico muito feliz, né, em saber que hoje o meu pai ele está numa instituição que realmente está cuidando bem dele. Dá para perceber claramente, assim, igual a Sheila está falando, Letícia, os sinais de quando o nosso pai, nossa mãe está triste, está amuado, não está feliz ali e, de repente, está no outro lugar, está feliz da vida. Não tem como esconder, né? No caso, assim, se ele tivesse triste, ele não estaria desse jeito que ela está falando, né? Se você conhece o seu pai, sim. Né, como a Sheila declara, assim, me parece uma relação de proximidade. Então, ela sabe como esse pai funciona, ela conhece o pai, ela visualiza ali os sinais do corpo, os sinais do humor e ela percebe que ele está bem. Mas, para isso, você precisa ter uma relação de intimidade, você precisa estar presente. Então, esse mesmo pai que passou por um trauma, agora, num outro ambiente, se sente acolhido e continua tendo a presença dela como esse lugar de socorro, esse lugar de que, se alguma coisa ruim vai acontecer, eu tenho a quem recorrer. Então, é isso que faz a diferença, né? Tem um outro relato aqui de uma pessoa que diz, sabe qual é o problema? É que existem famílias coniventes, por isso que existem essas casas. Tem filhos aí que não querem esse compromisso e simplesmente quer passar adiante, né? E no caso, então, desses 16 idosos, e agora? Eles estão com quem? Qual foi o próximo passo, doutora? A gente, né, o pessoal da Vigilância Sanitária, junto com o Conselho do Idoso, eles verificam a possibilidade de retorno para os familiares ou vão para outras instituições. E foi o que aconteceu ontem.
Alguns foram para famílias que quiseram realmente, porque é igual a Sheila realmente. Tem família que não pode, às vezes, estar com a pessoa idosa em casa, mas tem todo o carinho, tem todo o amor de procurar um local que também financeiramente possa pagar, né? E tem todo esse cuidado. Então, alguns voltaram realmente para seus familiares. Que bom, né? A gente vê que cada um tenta dar um jeitinho e se não pode, não tiver condições, tem que pensar num plano B, né? Um plano digno para o seu pai e não pode abandonar, tem que continuar fazendo essas visitas porque tem muitos casos, né, Letícia, desse abandono emocional. Quantos e quantos idosos ficam lá, a família esquece e aí vai sofrendo esses maus tratos e esse idoso vai sendo esquecido, vai se calando cada vez mais. Tem casos assim, infelizmente. Sim, infelizmente a gente mora num país que deprecia o idoso, deprecia a velhice e que não fomenta a conexão entre as gerações. Então a gente precisa falar sobre isso até para que as gerações que estão por vir, né, os nossos filhos possam cuidar da gente com zelo, porque isso faz parte de uma responsabilidade afetiva, né? Então, os pais cuidam dos filhos, os pais envelhecem e os filhos cuidam dos pais. Então, isso tem que ser uma coisa normalizada, né? O seu pai, o seu idoso não é um peso para a sua família. É alguém que precisa do seu acolhimento, precisa do seu cuidado e você precisa exercer esse papel. Perfeito. E para a gente encerrar, doutora, a gente está falando aí de um crime. Essas pessoas podem responder por quais? Olha, provavelmente por vários crimes, porque a gente verificou situações de maus tratos, possível abandono também. Então, a gente vai, como eu disse anteriormente, eu vou ter que verificar caso a caso. E aí, no caso de 16 idosos, então é um processo para cada família? É um processo para cada família. Perfeito. Que fique aí, né, diante desse caso, essa lição da gente conseguir analisar bem onde a gente vai colocar o nosso pai, a nossa mãe, caso seja necessário esse plano B ou C, né, de uma instituição de longa permanência. Não podemos sentir vergonha de pedir, então, esse alvará. E outra coisa, denuncie, né, vizinhos desses locais que vê, porque, por exemplo, não sei se você percebeu, mas um não tinha placa, uma instituição não tinha placa, a outra tinha placa. Então, a gente só conseguiu chegar nesse endereço, novo endereço, porque ele já havia mudado, porque teve pessoas que tiveram a preocupação de denunciar. Então, para a gente, de uma forma geral, todos os crimes em desfavor das pessoas idosas, a gente precisa de testemunhas, a gente precisa de denúncia, porque minha vítima dificilmente vai denunciar, né? Seja por N motivos, seja porque o agressor é a pessoa que ele mais ama, seja porque ele está numa instituição e tem medo de perder aquele local. Então, assim, eu peço para a população que ouça, né, vocês têm feito um papel maravilhoso de divulgação das violações, para as pessoas se sentirem à vontade de denunciar. Caso não queira fazer presencialmente, que ligue no Disque 100, no 181, que essa denúncia chegará até nós. Olha, então não interessa se você é vizinho ou se você é parente, se mora ali por perto, percebeu algum sinal ali de maus tratos ao idoso, né? Às vezes também a gente observa isso na casa de alguém, não necessariamente numa instituição de longa permanência. Às vezes a casa do lado ali, olha, você percebe, na dúvida, gente, denuncie, a polícia vai fazer o papel dela. Se é verdadeiro, se não é, vai investigar. Agora, o que a gente não pode é ser conivente com uma violência contra o idoso, né? Qualquer ela que seja. Obrigada, viu, Sheila, pela sua participação. A gente agradece imensamente a sua verdade de trazer aqui a história com seu pai. Obrigada, viu? Por nada, Roberta, eu que agradeço. Até porque, assim, existe um preconceito contra a casa de repouso, né? Quando a gente fala assim, meu pai está numa casa de repouso. Então, a gente percebe que, assim, às vezes as pessoas fecham a cara, né? Porque acha que é assim, que você colocou e vai abandonar. E não é assim. Eu acho que é uma forma também, assim, da gente estar cuidando, né? Melhor do que ficar sozinho com em casa. certeza, com né? certeza. Às vezes até melhor do que parente. Com né? certeza. Com certeza. Obrigada também, doutora Milena. Eu que agradeço. É uma honra recebê-la junto com Letícia Santana, nossa querida psicóloga, que está sempre aqui com a gente no Fala Espírito Santo.